Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação de TCC. Meu nome é Bruna Beltrão, e nosso grupo é composto por mim, pela Carla Emília, pela Maria Fernanda Araújo, e nós escolhemos como professora orientadora a professora Kalina Assunção Bezerra Fontinelli. E como tema, nós decidimos abordar a correlação da diabetes mellitus com as síndromes demenciais em idosos. Bom dia. Na nossa introdução, vamos abordar 3 tópicos sobre os idosos, que a expectativa de vida dos brasileiros teve um aumento significativo na última década, em torno de 18%, né? Principalmente do grupo social idoso. E temos o processo de envelhecimento, né? Que é dever do acadêmico e do profissional de saúde saber diferenciar os tipos de processo de envelhecimento, a senescência e a senilidade, sendo que a primeira é caracterizada pelo processo de envelhecimento no seu curso natural, sem relacionar qualquer patologia. Já a senilidade, não, ela é sempre relacionada com alguma patologia. Dentre elas, vamos abordar a diabetes mellitus, que cerca de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com esse tipo de patologia. E ela pode trazer algumas complicações, como síndromes demenciais, que a porcentagem geral de demência vem aumentando em conjunto com os casos de diabetes, né, por ser uma das complicações da primeira patologia. Dando continuidade, vou me aprofundar mais na questão do processo de envelhecimento, sobre o idoso, né. Temos que o envelhecimento ele é o resultado das interações do organismo ao longo da vida ou com o ambiente. Nisso, nós nos baseamos em alguns tratados de geriatria, que eles trazem algumas teorias do envelhecimento, para a gente poder conhecer o que é que acontece, como acontece toda essa mudança psicológica e fisiológica no idoso. Dentre essas teorias, vou abordar as 3 principais: as teorias programadas, as teorias estocásticas e as teorias neuroendócrinas. As teorias programadas, elas têm uma carga genética, que o envelhecimento já vem taxado com limite por conta dos genes. Já as teorias estocásticas, ela retrata a hipótese de que o processo dependerá, sobretudo, do acúmulo de agressões ambientais. Já as teorias neuroendócrinas, ela já traz casada as teorias programadas, mas as teorias estocásticas. Então, a carga genética, mais o fator ambiental, levando a uma mudança desse organismo, havendo a degradação proteica e havendo a degradação das funções homeostáticas. Bom, aí você me pergunta, Bruna, como que o diabetes vai se relacionar com toda essa questão da senescência, da senilidade e das síndromes demenciais? Bom, o diabetes ele é um grupo de doenças metabólicas que é caracterizada pela elevação dos níveis glicêmicos, uma elevação sustentada. E nós temos uma definição pelo ADA, que é o American Diabetes Association, que traz o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma diabetes de caráter autoimune que provoca a destruição das células beta-pancreáticas, que são produtoras de insulina. Por sua vez, o diabetes tipo 2, ele é caracterizado por um processo de resistência insulínica, resistência periférica à insulina, e nós temos essa resistência associada à síndrome metabólica, que é essa resistência à insulina, junto com hipertensão arterial, com dislipidemias, com outros processos que causam danos a órgãos-alvo, que causam danos ao corpo ao longo do tempo. E é isso que o diabetes faz. Essa hiperglicemia sustentada, ela vai causar danos vasculares, danos neurológicos, danos aos rins, ao coração, e com o passar do tempo, também provoca danos cerebrovasculares. E essas questões, elas vão auxiliar nesse processo de, principalmente, demência vascular. Então, além da diabetes mellitus, né, nós temos as síndromes demenciais,
que são um tipo de declínio na inteligência, que pode ser acompanhado por um declínio na independência e no funcionamento social ou ocupacional diário, que vai acometer, em sua maioria, a população idosa. A causa mais comum de demência em idosos é a doença neurodegenerativa, incluindo-se a doença de Alzheimer, a demência com corpos de Lewy, a demência frontotemporal e a demência vascular. A doença de Alzheimer, ela, com a perda de forma proeminente da memória e da linguagem, ela vai se constituir como a forma mais frequente de demência no indivíduo idoso, por cerca de 80% do número total de pacientes com demência. A demência com corpos de Lewy é caracterizada pela presença dos corpos de Lewy tanto em regiões corticais como em áreas subcorticais do encéfalo. Já as demências frontotemporais, elas são caracterizadas pela degeneração dos lobos frontal e temporal. E a demência vascular, que é mais relacionada ao nosso estudo, né? Ela é a perda da função mental devido à destruição do tecido cerebral. Por quê? O seu suprimento de sangue vai estar reduzido ou bloqueado. E geralmente a causa dessa demência são os acidentes vasculares cerebrais. E sabe-se que os fatores de risco para esses acidentes, né, incluem a hipertensão arterial, o diabetes. Então, pressão alta, diabetes mellitus, aterosclerose, elas danificam os vasos sanguíneos no cérebro. E, ao contrário dos outros tipos de demência que eu citei, a demência vascular ela pode ser prevenida através dessa correção ou da diminuição desses fatores de risco. Então, dessa forma, como foi mostrado aqui anteriormente, a diabetes mellitus e a demência, elas são patologias que vão fazer parte do processo de senilidade humana, o que nos leva a questionar sobre essa relação e as suas consequências a curto e a longo prazo para o paciente, com prejuízos de cunho fisiológico, social ou familiar. Bom, como a Carla Emília já bem pontuou, nós estamos passando por um processo de envelhecimento populacional. E dentro desse panorama, nós temos o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E dentro dessas doenças crônicas, nós temos a diabetes, nós temos a demência, nós temos a hipertensão, nós temos várias doenças que lesam o órgão-alvo e que vão se pronunciar como um importante obstáculo para a saúde pública, tanto com gastos financeiros quanto para a própria população. Nós temos que cerca de 20% da população é acometida pelo diabetes e que nos últimos anos cerca de 60% dos idosos faleceram por conta de doenças crônicas não transmissíveis. Então, dentro desse panorama, notamos uma escassez de artigos que trouxeram a correlação entre a diabetes e a ocorrência de demência. Então, visto que a diabetes ela é uma doença em que, se precocemente detectada, você pode retardar muito as complicações macro e microvasculares causadas por ela, e que os próprios mudanças de hábitos de vida podem evitar essa doença, nós vimos que a detecção precoce e o tratamento eles vão ser primordiais para conter esses agravos, inclusive talvez a ocorrência de demência. Os nossos objetivos foram: objetivo geral, analisar a correlação entre a diabetes mellitus e o aparecimento das síndromes demenciais na população idosa. E os nossos objetivos específicos são: descrever as complicações neurodegenerativas causadas pela DM, explicar a relação da demência concomitante à ADM e levantar a prevalência dos casos de demência acarretados pela DM e apontar as medidas profiláticas para a redução da correlação dos quadros demenciais com a diabetes mellitus na população idosa.
Bom, a nossa metodologia, ela configura um trabalho sendo a revisão sistemática, qualitativa de caráter explicativo, sendo que esse tipo de revisão ela é essencial para delimitar a linha limítrofe da pesquisa que se pretende desenvolver, considerando uma visão científica. Ela foi elaborada de acordo com o material já produzido, como artigos, livros, teses, e as bases de dados que nós utilizamos foram o Cielo, o Lilacs e PubMed, utilizando neles alguns descritores, como o diabetes mellitus, demência e o descritor idoso. Nossos critérios que utilizamos tanto para a inclusão e exclusão dos nossos artigos, o primeiro de inclusão, trabalhos realizados nos últimos 5 anos, estudos qualitativos e quantitativos, capítulos de livros, relatos de caso, estudos de incidência e prevalência. Já os critérios de inclusão foram os trabalhos fora do intervalo de tempo estabelecido, guias de prática, comentários, artigos com fuga ao tema estabelecidos, ou então artigos ou publicações duplicadas. Utilizamos todas essas estratégias para poder filtrar e colher literaturas, informações de peso e de base científica, dando informações de qualidade para poder ser utilizado na produção do nosso TCC. Então, aqui está o nosso cronograma, né? Ao longo desse semestre, nós desenvolvemos as seguintes demandas: escolha do tema, levantamento bibliográfico, elaboração do projeto e agora a apresentação do projeto. As demais serão feitas ao longo dos próximos períodos, né? A coleta de dados, análise de dados, organização do roteiro, redação do trabalho, revisão e redação final, entrega do trabalho final e a defesa final. Bom, diante de tudo que foi exposto até agora, nós esperamos que, a partir da nossa pesquisa, a partir de tudo que vai ser desenvolvido ao longo do próximo ano, nós possamos contribuir para ampliar o debate sobre essa relação entre a diabetes e a demência, entender melhor, trazer a melhor entendimento como essas complicações neurodegenerativas elas vão ocorrer, né? Trazer também a prevalência e a correlação dos casos de diabetes e as demências, e também a nossa expectativa é que esses resultados vão proporcionar um maior entendimento ao público sobre o acometimento neurológico dos pacientes com diabetes, e a partir daí nós possamos estabelecer medidas profiláticas para esses quadros. Bom, essas são as referências bibliográficas que foram usadas para compor essa apresentação. E tem mais referências no corpo do trabalho, certo? Além dessas que a gente trouxe aqui. E nós queremos agradecer pela atenção de todos. Espero que tenham gostado da nossa apresentação e do nosso trabalho. E muito obrigada.